Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, o Vírgula Cast. Espero que vocês estejam gostando aí dos episódios e lembrando, eu quero a opinião de vocês ali nos comentários aqui dos vídeos. Antes de eu apresentar o nosso convidado, que pra mim veio de longe, mas agradeço a presença e a participação dele aqui. Mas antes da gente falar quem é esse nosso convidado, gostaria muito de falar dos nossos patrocinadores. Primeiramente, obviamente, a Agência P3A, sua agência de marketing e publicidade. Então, se você precisa de branding, de estrutura, de site, de comunicação, de estratégias de planejamento de marketing e comunicação, é só chamar a gente. O link está na descrição ou aponta a sua câmera aí para o QR Code na tela e aí você vai ser direcionado para o WhatsApp e alguém na nossa equipe vai entrar em contato com você. Então traga seu projeto para a agência P3A e muda aí a ordem e como está indo hoje a comunicação da sua empresa e o impacto que sua empresa está fazendo. Eu também gostaria muito de agradecer o patrocínio aqui da Artes Filmes, né? Esses estúdios incríveis que fazem a gravação aqui dos nossos podcasts, dos nossos cursos e tudo que a gente faz sobre áudio e vídeo sempre gravado aqui na Artes Filmes. Então, se você precisa de um comercial, se você precisa de estúdio, se você precisa gravar seu podcast, pode também acessar aí o QR Code que está na tela, conversar com a equipe comercial, fala lá com o Vinícius, ele vai atender vocês da melhor forma possível e fala que veio aqui pelo Vírgula Cast, que quem sabe vocês ganham um descontinho, não é mesmo? Mas é isso. Gente, vamos lá para o nosso episódio de hoje. Gostaria de chamar... Eu vou tentar falar o nome, mas se eu tiver errado, você, por favor, pode me... Treinamos, mas vamos lá. Felipe Wasserman. Boa! Quase. De segunda, Wasserman. Ele é profissional há mais de 20 anos de experiência com marketing, digital e growth. Ele ajuda empresas a acelerarem o crescimento com estratégias sólidas e execuções de alto impacto. Tem um histórico consciente com campanhas de omnichannel, projetos que geram resultados agressivos no varejo. A gente vai falar muito sobre varejo, tanto no digital como no B2B, liderando times de diversas áreas e impulsionando transformação em negócios de diferentes portes. É pai da Olivia e da Laila. É a melhor profissão do mundo. Eu falo que minha primeira profissão é ser pai. É carioca. Há mais de 15 anos mora em São Paulo, viciado em esportes e podcasts. Ele também tem... Tá vendo? Tá até com podcast aí escrito. Tem também um podcast, a gente vai falar um pouco sobre ele também. E alguns destaques na trajetória dele, experiências em grandes multinacionais como a L'Oréal, Avon, BR Miles, enfim, várias grandes empresas, atuando em startups como Petit Box, Let's, Babushka, é isso? Babushka. Nossa, você falou pra mim hoje, eu já me errei aqui. Então, Babushka e trazendo a visão de crescimento ágil. Liderando equipes com mais de 100 pessoas, com foco em alta performance e diversidade de perfis. Isso também é um ponto bem importante, né? Essa parte de liderar equipes é algo bem difícil para empreendedores e a gente pode falar sobre isso. Já foi para fora, fez MBA pela UCLA, lá nos Estados Unidos, fez dupla graduação lá na China, liderança de projetos globais, conectando mercados e culturas diferentes, é palestrante, é professor, então ele é professor de marketing e mentor de reconhecimento dentro da Escola Superior de Marketing, a FIAP, mentor em premiação na fundação do Instituto de Melhor mentor da América Latina com mais de 300 startups mentoradas. Que isso, cara? Que currículo gigantinho. É grande, né? Você tem bastante coisa. Leu pra caramba. Vamos lá. Vamos começando aqui um pouquinho. Eu acho que assim, o que eu gosto muito do podcast é, antes desse currículo todo, né? Ou tendo esse currículo todo, quando alguém pergunta pra tua mãe o que o filho dela faz, ela responde o quê? Essa é uma boa pergunta. Marqueteira, eu acho. É, marqueteiro, né? Acho que ela fala o pai da Olivia. Eu acho que a minha mãe é mais vó, assim. É mais vó, né? Você tava comentando aqui, né? Nos bastidores. Então, agitado. Sempre tá fazendo uma coisa diferente. Legal. Então, conta aí, como que começou essa trajetória gigantesca no marketing, comunicação, startup, empresas? Você tem empresa, tem negócio. Como que começou tudo isso? Vamos separar nas coisas, nos pontos legais, assim. Que eu acho que tem muitas coisas de currículo, assim, mas tem algumas coisas de orgulho, assim. Né? Então, como falou, eu sou carioca, moro em São Paulo há muito tempo, 15 anos, acho que até mais do que isso já. Eu tive várias carreiras no meio das carreiras e que moldou quem eu sou hoje, né? Então, eu fui de empresas corporativas como
L'Oréal, Avon, Estée Lauder, BR Malls. Eu tive minha própria empresa, que foi a Petit. Sou investidor e do conselho de algumas empresas, algumas startups, né, que é um mercado que eu acho muito interessante de desenvolvimento, que quer fazer a diferença. Sim. Então eu acabo conseguindo ver, já trabalhei com M&A, já vendi empresas, eu gosto de tentar ver várias frentes do negócio. Eu tenho uma teoria minha não, mas uma crença do que eu acredito, que você só entende de um business quando você vive lá. Né? Livros é importante, conteúdo é importante, teoria é importante, mas para entender, você tem que viver. Isso né? É um pouco de quem é de marketing, né? Eu acho que é de vivência. Eu acho que assim que você vai para um lugar, Sim. você descobre que você não sabe nada daquele lugar até aí. Você pode ter lido sobre ele. Imagina que você leu pra caramba sobre o Brasil, não faz o menor sentido. Você leu sobre ele, você veio aqui, é totalmente diferente. Se você ainda mais leu sobre o Brasil lá fora e viu conhecer São Paulo, parece outro mundo. Se você for Nordeste, outra coisa. Então, dependendo de como você vive. Então, eu tive um currículo muito focado em bens de consumo, muito focado em varejo. E desde o início não, em grande parte dele, principalmente na segunda etapa, assim, muito focado no digital, né, que hoje a gente percebe cada vez mais está tendo essa importância grande para todas as empresas. Sim, e você começou no digital desde do início do digital. Até você comentou que foi um dos primeiros no Brasil, falar sobre isso, dar aula sobre isso. Quando eu voltei do mestrado, a gente falava muito pouco digital aqui no Brasil. Eu comecei a dar aula na SPM, até de brincadeira. O primeiro curso era tipo como fazer sua página no Facebook, né? Que mostra. E um segundo curso, é interessante para analisar tempo, o segundo curso que eu dava, isso há 10 anos atrás, um pouco até mais, era Social Commerce, que era comprar via mídias sociais. Há 13 anos se falava que esse era o futuro. Sim, e até hoje não foi. Até hoje você não compra via redes sociais. Você recebe a informação via redes sociais, só que você compra em outro lugar. Você compra no site. A conversão é feita em outro lugar. A conversão em outro lugar. Só que sempre, e agora tá se falando do TikTok Shop, então tipo assim, é sempre, eu acredito no TikTok Shop. O do Instagram entrou, mas saiu, né? Chegou a ter, mas não virou uma rotina. Até hoje as pessoas não compram via redes sociais. Sim. Todo mundo acredita que esse é o futuro, mas todo mundo acredita nesse futuro há 13 anos. Sim. Então, eu ainda acredito que é o caminho, só que ainda não achamos esse... Tem o Facebook Marketplace ali, que as pessoas postam seus próprios produtos ali para vender, mas também não é algo que foi pro varejo ou foi pro comercial, né? O fato da gente ter que pensar muito mostra que não virou, tipo, rotina. Sim. Porque você sempre acreditou que fosse ser rotina. Legal, é um ponto bem interessante que você já vem vendo isso lá do início da tua carreira, e até falando sobre digital, mas quando você falou... trabalhou muito tempo com varejo. O que é esse varejo para você hoje? Assim, tipo, você veio falando de varejo lá do início da indústria do digital. O que é o varejo naquela época, hoje no digital? Então, esse é um tema interessante. Um tema que foi de debate ontem, na aula que eu dei na SPM. E a pergunta mais importante que eu quero te fazer, até para a gente filosofar assim, se você entrasse no shopping há 10 anos atrás, como era o seu processo de compra? Como era? Você saiu de casa, decidiu o shopping, como era? Normalmente, até hoje, mas se eu vou no shopping é sempre com o objetivo de comprar alguma coisa. Comprar alguma coisa. Você chega, para o estacionamento, procura uma vaga. Sim, mas aí vou sair na loja. O fim de semana tá cheio, demora para achar vaga. Sim. Procura a vaga, coisa lá, compra. Põe numa sacola, comum, você fica andando no shopping, come no shopping também, né? Porque você já tá lá, né? A gente que é pai tem que passar no McDonald's. Sim. A gente tem, às vezes, uma rotina ali de então shopping. Eu te pergunto, o que mudou nos últimos 10 anos? No shopping, nada. Nada. E é esse que é o ponto mais interessante para mim. Se a gente falar sobre desenvolvimento de tecnologia, e eu te perguntar o que a tecnologia desenvolveu nos últimos 10 anos, a gente pode passar um tempo aqui falando sobre tudo isso. Falando sobre modos de comunicação, modos de compra, modos de... diferentes tecnologias de como você usa, de como você interage, da ChatGPT, internet, muitas coisas que aconteceram. Só que quando você olha no varejo, isso a gente fala no shopping, mas se você entra no supermercado... É a mesma coisa. Talvez... Às vezes eu acho que o que mudaria, por exemplo, seria eu ter feito uma pré-pesquisa antes do produto que eu vá comprar. Mas eu também fazia essa pré-pesquisa no jornal que aparecia os na preços. Revista, Então, o que é interessante se falar é que a gente fala muito sobre as mudanças drásticas da tecnologia,
Só que no varejo em si, na rotina mudou pouco. Já mudou algumas coisas? Mudou. Agora você consegue pagar sem passar no caixa, você consegue chegar nos preços com mais facilidade. Só que muitas coisas de tecnologia meio claras do e-commerce ainda não funcionam para lá. Então a gente vê que a gente pode olhar isso como dos dois modos, como caramba, como nada mudou, tipo, que setor parado no tempo, onde olhar no tipo, olha a oportunidade que tem. Tá. Então, e aí várias coisas são interessantes. Então, por exemplo, hoje existe uma personalização de quase tudo. Personalização da comunicação, personalização de produto, personalização de muitas coisas quando você fala no mundo online. Até a mídia que você recebe ela é personalizada. Né? Você consegue direcionar. Se eu entro no Globo.com, aparece mais notícias do Flamengo, por exemplo, que aparece para você. Então, tipo, existe algum tipo de personalização baseado em quase tudo que a gente faz. Só que no varejo não. Aí você pergunta, porque no varejo é mais difícil. Mas será mesmo? Será que é tão diferente assim? Outra coisa, no e-commerce hoje, você tem com um botão você muda o preço de um produto. Sim. No varejo não, parece que é muito mais complicado. Mas será que é mesmo? Será que seria Será isso? que seria? Será que você tem muita dificuldade das pessoas irem para a loja 3 da tarde? Por que você não faz uma promoção para 3 da tarde? Não, tem que mudar todos os preços. Não, hoje em dia seria tecnologia, você bota um preço digital ali e você mudaria tudo com facilidade. Até por perfil de horário, então, sei lá, de manhã é mais barato do que à tarde. Você conseguiria fazer promoções específicas. Hoje, basicamente, você tem um app, né, que tem acesso a cupons. Sim. Mas hoje você entra na área dele, você aperta lá, quero todos os descontos, e você descobre, às vezes, no caixa qual desconto que você teve, sabe? Não foi aquele desconto... Às vezes tem, mas não está sendo extremamente... E as promoções não são para mim, não é alguma coisa que me chamou a atenção, alguma coisa que me não é personalizado. Não é personalizado, e a experiência em si... ainda é muito parecida, tipo, ainda tipo a parte de frios lá no fundo, tipo, você ainda tem essa parte de fazer você caminhar fila para ir no açougue, a fila para comprar pão, é sempre a mesma coisa. Ainda tem muito parecido, então, tipo, qual é a dificuldade que seria de já saber que eu gosto de, sei lá, de 200 gramas de peito de peru? E já assim que eu entrei, já ter a opção, a pessoa já saber, não, mas... Tem questão de LGPD, de como ele vai saber que você... Sim, mas hoje no site, você sabe quem é o cliente e tá ok. Talvez falta. E hoje com leitura de rosto, você sabe que é esse cliente. Sim. Então, é uma conexão de informação. Às vezes a gente não esteja preparado para isso. Pode ser. Né? Hoje, tem esses supermercados sem pessoa. Você compra, pega alguma coisa, paga e sai sem tocar. Parece que é uma coisa muito futurística. Mas não é tão futurístico assim, né? Ele meio que aconteceu, é um modo diferente, a Amazon fez a mesma isso. Coisa que você comprar no digital, só que você tá pegando na hora. Sim, mas a loja também não é uma loja... É uma lojinha simples, normal, só não tem a pessoa. Sim. Entendeu? E, tipo assim, muitas coisas mudaram. A gente até brinca que a questão operacional mudou muito, a questão financeira mudou muito, né? Hoje você não precisa levar carteira, né? Você consegue pagar sem ter dinheiro nenhum, né? O dinheiro está no celular, ou às vezes está no site mesmo, você já consegue comprar. Hoje você não precisa, em alguns casos, levar sua compra para casa. Você pode comprar e ela chega em 15 minutos na sua casa. Então, eu posso comprar ali e entregar. Se a gente fosse pensar assim, o que mudou seria alguns produtos que eu comprava de forma presencial, hoje eu estou comprando de casa, mas... Aí mudou o canal de compra, sim. O canal, sendo o canal do mercado ou do shopping, ele não mudou e tem muitos anos que ele não muda. O que a gente olha com o supermercado que mudou é que apareceu coisas como atacarejo e vários mini mercados. Sim, então, tipo, sim. O tamanho mudou. Mas a experiência em si não foi... É uma experiência de mudança de modo de compra, mas não é uma experiência de alteração tecnológica. Não foi... Por exemplo, tem um modo de estilo Sam's Club, um macro que você paga. Então, tipo assim, existe modos diferentes de fazer compras em vários modos, só que tecnologicamente não mudou tanto. Então, eu acho que existe uma grande oportunidade da mudança do varejo. Eu acho que a gente foca muito no digital como mudança, mas isso ainda não chegou no varejo físico, de algum modo. O digital que o pessoal às vezes coloca muito na cabeça é o digital na forma de comunicação e não na forma de consumo, né? No varejo. Consumo pode ser, no e-commerce e tudo mais, tem esse modo... Mas assim, no presencial, a tecnologia do presencial para facilitar, para mudar a experiência, ainda é pouco visto. Tem muita oportunidade ainda. Tem muita oportunidade. Podia ter mais telas, podia ter mais comunicação, podia ter mais
modos de você mostrar o produto. E você acha que isso é Brasil ou é no geral? Não, tem alguns cases interessantes em outros lugares no mundo. Tem cases tipo assim, de muito diferente assim. Tem shoppings na China que são basicamente shoppings de influ para gerar conteúdo e não de compra. Então, tipo assim, porque eles perceberam que o consumidor gosta de ver tipo linha de produção e loja real. Então eles criaram loja real, mas sem pessoas reais, sabe? Então, sim, tipo assim. Mas aí você vê que a tecnologia, de algum modo, ela ainda continua replicando tipo certas realidades de algum modo. E eu acho que isso não deveria. Deveria ser uma nova realidade, um novo comportamento? Eu acho que as tecnologias existem, só que elas não estão sendo utilizadas para mudar a nossa experiência no shopping, ou no supermercado, ou qualquer que seja. Então, eu acho que existe muitas oportunidades, muitas frentes, né? Se falava, quando o celular apareceu, falou que isso vai mudar 100% a experiência. O cinema, teve uma época que falava cinema 3D, a mudança do cinema. Hoje, a única diferença no cinema é que você compra antes, você não compra lá na hora, né? Tem essa questão que muda muito. E que tem muitas cadeiras muito melhores do que tinha antigamente, assim, a experiência do cinema. Mas eu usava muito mais cinema 15 anos atrás, 20 anos atrás, do que eu uso hoje. Mudou, né? Teve uma época no início do streaming que o cinema tinha diminuído muito, agora voltou de novo. Sim, tá voltando. Tá voltando forte e tá trazendo alguns outros produtos de experiência, né? Tipo, hoje, colecionáveis de pipoca. Da pipoca, sim. Então essas coisas interessantes que gerou... Então, tipo assim, essa parte de experiência tá se trazendo, tem muitas questões de desenvolvimento na marketing consumidor, mas na parte de tecnologia, o varejo ainda tipo, numa metáfora assim, se você voltar no tempo 10 anos, você vai se sentir confortável dentro de um shopping, sabe? Sim, sim. E uma pessoa de 10 anos atrás entrando no shopping hoje, eu acho que ela se sentiria confortável também. A memória seria, tipo, essa questão só que não mudou o suficiente para ser dramático a mudança, entendeu? Entendi. Você, o que seria esse omnichannel dentro do varejo, assim? É o omnichannel no sentido de compra ou no sentido de comunicação? Não, omnichannel tem duas visões que a gente olha, né? Mas o omnichannel, a omnicanalidade, esse coisa ser os vários formatos de compra, né? De como você compra um produto, né? E é interessante falar porque a gente usou essa palavra bonita, parece que essa palavra bonita só funcionou depois do celular, né? Que você consegue comprar de qualquer lugar, né? Tem essa questão de tipo, eu vou vender sempre onde o consumidor queira comprar. Mas isso tem vários significados para isso. Pode ser simplesmente num aplicativo, que tipo, o celular está sempre com você, você compra sempre com ele, ou pode ser através de vários canais. E a quantidade de canais, ela é ilimitada. Você pode inventar canais. Você pode ser desde um ambulante na praia que está vendendo seu produto. Você pode ser um store in store, então você pode ter uma loja dentro de uma loja. Sim, por exemplo, a gente foi almoçar hoje, você deu o exemplo, né, que a gente está num restaurante, dentro do restaurante ele vende o vinho, então a loja de vinhos dentro do restaurante. Mas restaurante de vinho é até mais próximo, mas por exemplo tem um caso da Dipolini e do Peu, que eu conheço, que tem a Gran Cru dentro da Dipolini, que é uma loja de sapato, e ali dentro tem uma loja de vinho e dentro tem uma barbearia. Então eles criaram como se fosse um mood do homem moderno, sabe? Sim. Dentro do mesmo lugar. Então você acaba criando coisas que não necessariamente eram tão obviamente conectadas. Mas tem o mesmo público. Tem o mesmo público que consegue ser conectado. Mas o shopping, para mim, ele perdeu a oportunidade. Ele podia ser o marketplace como é hoje, que hoje está feito pela Magalu e a Amazon e tudo mais. Podia ter sido shopping se tivesse essa ideia do tempo atrás. Ele já tinha todas essas frentes ali, ele poderia ter criado... Tinha o público também, Tinha um público. E hoje, tipo, você não compra as lojas do shopping via shopping. Você compra no site das próprias lojas ou em outro lugar. Tipo, então virou meio que a loja do shopping... Ela não é mais tanto para você ir lá e comprar, mas é meio que o showroom. Você vai lá para comprar. O que eu tô falando é que tipo, o shopping poderia ter virado um marketplace. A pegar a BR Malls como um todo e criado um marketplace. Ela tinha todas as lojas ali dentro e ela poderia vender também por esse site da loja. Ela podia ser uma Amazon, ela podia ser uma Magalu. Entendi. A própria estrutura do shopping. A própria estrutura do shopping que já tinha tudo lá. Só que não, você entra num site de um shopping, ele basicamente é um diretório das lojas que tem daquilo ali. Não virou uma coisa maior, entendeu? Então, tipo, o shopping ainda é visto basicamente como uma coisa, tipo, física. Tipo, o shopping como o negócio shopping não se tornou omnichannel.
Ele mudou, que ele trouxe experiências, né? Sim. Se você entra lá, tem grupos dentro do shopping, tem algumas comunicações. Ele melhorou certos aspectos, os shoppings Pra têm... atrair mais gente pra dentro do shopping, sim, mas sim. não fazer Ou com que fazer a ela pessoa ganhar... consumisse mais dentro do shopping. tem algumas promoções de milhagem, que se você gasta mais, você ganha lá e tudo mais. Tem um pouco isso, mas não é uma coisa tanto de mudança De comportamento, né? comportamental. E alguns é tão confuso que você tem que subir a nota, ela não sobe automaticamente. Então, tipo assim, não é tão natural assim. Poderia ser melhor. E estão tentando se desenvolver para isso, só que não virou tão natural assim ainda. Existem as tentativas. Quando eu trabalhei em BR Malls há muito tempo atrás, eu tentei criar cashback na época. Então, você comprava numa loja, ganhava desconto e ia para o seu dinheiro dentro do shopping que você poderia gastar em outra loja. Os próprios lojistas bloquearam na época porque não queriam que desse dinheiro para outra loja, para concorrente. Mas Era só fazer o pessoal consumir mais dentro do e shopping. o dinheiro continuaria ali. Mas tem certos bloqueios ainda para isso, mas é interessante, que é um mercado que está tentando se reinventar. Então, existe oportunidade de desenvolvimento aí, de melhoria. Legal. E você, então, você trabalhou bastante tempo com varejo, entendeu o varejo, hoje dá aula, fala muito sobre isso, o Omnichannel. O que é o Growth, como que o Growth entrou nessa sua vida dentro desse então, processo todo? Eu acho que eu sempre trabalhei com Growth antes de ter esse nome, né? Então, acho que parece que ele só conseguiu existir depois do nome. Então, para mim... Como a maioria dos nomes a gente... Para mim, o Growth basicamente é um marketing com planejamento de resultado. Acho que o marketing tinha muito linkado aquele viés de publicidade, e publicidade por muito tempo tinha um viés que era gasto, que era custo para as empresas. Então a primeira coisa que as pessoas cortavam era a publicidade, e ela tinha dificuldade do próprio financeiro de provar aquele retorno, porque ele não era tão direto. Então quando você fazia um anúncio antigamente no jornal ou na TV... você não tinha o CPC, o CPM, tinha o CPC, né? O CPM você até conseguia mais ou menos calcular, mas você ia para... E eu me lembro na época que eu trabalhava na L'Oréal, você ia no supermercado e perguntava por que você está comprando a Elseve, que era a marca que eu tocava na época. E a pessoa falava, não, porque eu gosto dessa marca. Mas durante o flow de TV, as vendas aumentavam 30%. Então, tipo assim, foi por causa do anúncio, a gente sabia porque via que ocorria a mudança de aumento de compra durante, mas o próprio consumidor não conseguia dizer que era dali. Isso, E online melhorou um pouco nesse quesito, porque você consegue controlar mais o retorno. Traquear todo e botar. Então, o Growth acabou vindo junto com o online, porque era mais fácil esse traqueamento. Mas todos esses cálculos já existiam no passado. Você tinha que investir pensando nessa coisa, uma estratégia 360 para dar resultado, aumento de venda. Você fazia um planejamento anterior de, se eu investir tanto, você tem que comprar tanto. Então, tinha uma estratégia já de Growth, só que não tinha esse nome. Sim. E aí o Growth criou muito mais no quesito de estruturação. Então, o quesito de funil, de como comprar, quem você vai focar. E aí você quebrou em etapas e criou tipo um fluxo, né? É uma linha de produção, basicamente assim. E hoje o Growth é muito focado nisso. Mas para mim ele é muito mais do que somente isso. Eu acho importante você saber as etapas, onde focar, que tipo de público atrair, como você faz o 360, como você gera lead, como você gera venda direta, qualquer que seja o caminho, que dá para fazer growth de B2B, B2C, B2B2C, dá para fazer de tudo. Então, tipo assim, o growth é muito importante, mas assim, é um negócio de palavras e tudo. Hoje as pessoas têm dificuldade e eu acho que virou meio uma ciência e para muitas pessoas se tornou uma coisa complexa e ela não é, não deveria ser. Né? Hoje com controle. Eu acho que o objetivo do Growth era facilitar um pouco mais essa visão, né? E eu acho que era para criar um método simples para uma coisa que não tinha numericamente um método tão claro assim. E hoje tem. Então hoje a gente cria estruturas de Growth, mas Growth é uma coisa que você tem que gerar crescimento, dar retorno e melhorar sempre. Então tem muitas coisas dentro do Growth, como os experimentos, as técnicas, tudo que as pessoas sabem teoricamente, só que elas não usam tanto como deveriam. Empresas grandes usam, mas eu converso com muita empresa, a quantidade de empresas que faz teste AB é baixíssima.
E hoje não é tão complexo. E não é por falta de não saber, porque, cara, qualquer Instagram de profissional de marketing ou qualquer vídeo do YouTube, a primeira coisa que fala quando você faz, sei lá, vou fazer um anúncio. A primeira coisa que falar do teste AB. Não é uma coisa que não falam. É falado, né? Sim, mas eu acho que tem uma coisa depende do tamanho da empresa que você trabalha, né? Como você vende isso e as agências, no seu caso, assim, que ela também não explica direito esses testes de algum modo. Ela mostra um resultado, a pessoa fica debatendo números muito macros e aí acaba a agência, dependendo do seu cliente, você tendo que fazer alguma coisa que dá um resultado pior para provar números. Então você investe menos em branding, porque branding normalmente o CAC ele ajuda no outro, mas ele não é tão direto. A longo prazo. É de longo prazo e a pessoa não quer ver longo prazo. Aí eu quero quantidade de leads, aí você traz um monte de lead ruim. Então, porque às vezes os KPIs, os números que as pessoas pegam não são os números corretos. Então a conversa acaba sendo errada, imediatista e gera menos. Eu acho que a gente perde muito tempo, e eu falava isso em alguns trabalhos meus, assim, que parece que eu trabalho o dobro para entregar metade, porque eu fico discutindo o que não precisava ser discutido, o que é importante mesmo, que era a estratégia, ou como analisar esse número, como melhorar esse número, virava uma conversa menos importante. Que na verdade deveria ser. Não, e deveria ser a única conversa. A gente sempre falava assim, que às vezes dá vontade de, tipo, que se eu demitir 80% da empresa, ela vai rodar melhor, porque eu só vou focar no que é importante, e aí vai rodar melhor, e vai tirar... É aquela conversa de que, mas o cara tá com cabelo branco ou cabelo preto e na imagem do criativo, em vez de estar focando no retorno no que tá dando aquele criativo. Mas e essas coisas são... Eu tive caso lá no início da carreira, um case famoso, posso contar rápido, assim, que é uma história legal. Então, tipo, era para um produto de espinha, tá bom? Uhum. E aí a agência veio com uma ideia, falou, qual é a questão de espinha? Espinha é que quando você tem uma espinha no rosto, você tem aquela sensação que tá todo mundo te olhando, né? Que você virou o centro da atenção, é o receio quando você tem uma espinha. Dor, né? A dor. Aí mas como eu falo isso de modo lúdico, né? Pra não chamar atenção. E aí veio com uma ideia que até hoje não executaram a ideia, mas eu acho ela incrível. A ideia era tipo uma menina bonita, tudo, e ela estaria andando na rua e aí passaria um balão vermelho atrás. Uhum. E aí ela corria e aí o balão vermelho ficava seguindo ela. E todo lugar que ela ia aparecia o balão vermelho. Aí ela chega em casa, ela olha no espelho, aí ela vê uma espinha, ela continua linda, mas com uma espinha. Aí ela pega o produto, ela passa, aí mostra a tecnologia. Assim que ela passa, o balão vermelho explode e acabou. Uhum. Simples assim, mostra atenção, modo lúdico. Daria para fazer toda a ação de trade botando um monte de balão vermelho no supermercado. Se aparecer um comercial agora, você já sabe de onde veio. Então, tipo, é uma ideia muito simples, lúdica de vender. Uhum. Como são todos os comerciais de espinha? São no menino, tipo, lindas, com espinhas lindas, no quarto, aí vê uma espinha, aí fica muito nervosa, ela passa a espinha, mostra a tecnologia, e aí elas ficam felizes. Vira amigo de todo mundo. E ela é amiga ali e acabou. É tipo assim, todos os comerciais de qual marca é essa? Todas. Tipo assim, você nem consegue perceber a diferença. E aí o que aconteceu? Aí apresentou esse projeto, aí veio os negócios, não, mas não falou tecnologia suficiente, não falou isso aqui suficiente. Não é isso o objetivo, e aí gente. voltou e fez um comercial exatamente igual. E aí que a gente fala hoje, é uma questão que muito me preocupa hoje, é que você tem tanto medo de fazer diferente por cancelamento, por falar alguma coisa que pode afetar alguém, ou por tentar fazer diferente, que hoje a gente vê que é tudo muito igual. A gente estava até conversando hoje, mas é uma coisa que eu estou debatendo muito, tipo, qual foi o último lançamento muito legal que apareceu para você? Você não sabe. Sim, é o que você estava comentando, que qual é o último grande lançamento que eu fiquei esperando que acontecesse, né? E aí o que eu lembro, o que eu falei pra você que eu lembro era de filme. Fora isso, nada. Então, tipo... E até os filmes hoje são praticamente os remakes do passado. Mas o que acontece hoje é que, tipo, o marketing de produto parece que tem uma necessidade constante de quantidade de lançamento e não de surpreender. Então ele fica fazendo lançamentos táticos, e poucos lançamentos boom que usam, vamos pensar no negócio, vamos quebrar paradigmas, vamos fazer um negócio diferente. E a gente vê, quando a gente fala lançamento, teve o primeiro iPhone, que foi legal, até o
6º iPhone, as pessoas achavam super interessante. Depois esperavam um lançamento. Hoje em dia, a cada 6 meses tem um novo. Tem um novo e ele é igualzinho ao anterior. Você nem consegue perceber a diferença, você nem sabe qual é o número, né? Então, tipo, essas mudanças estão sendo diferentes. Então, tipo assim, parece que... E quando você vê comercial, antigamente... Você se apaixonava por comerciais, tinha aqueles comerciais de futebol que a galera adorava, tinha o comercial da tartaruga, tinha o comercial dos pôneis malditos, Nossa, tinha vários comerciais que você falava, caraca, que incrível, esse comercial era muito trabalhado, era muito desenvolvido, e eu te pergunto, qual foi o último comercial? Aí você fala assim, não, Felipe, é que eu não vejo comercial, porque eu não vejo mais TV, eu não vejo comercial, então os investimentos... Mas existem muitos outros. Você poderia fazer um comercial para o seu próprio... As pessoas seguem marcas hoje, ela poderia fazer uma comunicação diferente, elas veem vídeo no YouTube que tem comercial antes, ela vê TikTok, daria para fazer até tipos de comunicação. Influencers, né? Dá para você fazer uma campanha com vários influencers mais inteligente, não só o cara fazendo um react, abrindo o produto e chegando em casa. Né? Teve até uma agora que saiu de uma marca que... eu nem conheço a marca, mas tentou fazer algo diferente assim, que até gerou algum tipo de buzz, mas é muito pouco. Então eu acho que o marketing hoje em si, ele virou um marketing muito medroso e muito imediatista. Sim, concordo muito com essa... E eu acho que como marqueteiro, e eu não sei de quem é a culpa, tá? Porque todo marqueteiro que você conversa, ele quer fazer diferente. Ele quer fazer alguma coisa que queira mudar. Eu acho que eu não sei de quem é a culpa primeiro. Tipo, se é do marqueteiro, se é do cliente, se é a necessidade de entrega de resultado rápido, muito curto, de médio prazo. É porque antigamente a gente fechava as campanhas pro ano, né? Hoje, no mês, eu acho que tinha um 360. Hoje a gente fala muito de omnicanal, e fala de muitas coisas, só que a campanha, ela não é 360 de verdade. Sim. Então você até tenta fazer alguma coisa assim, só que acaba ela se perdendo num mundo de comunicação. E aí outro ponto que, pegando esse mesmo tema que eu gostaria de falar, é a oportunidade que o marketing tem hoje que está perdida. Tá. E a questão da humanização que a gente fala muito. Hoje, a sensação que a gente tem é que a gente é bombardeado de informação, que é bombardeado de pessoas querendo falar com a gente tem milhares de amigos em mídias sociais, só que nunca se sentimos tão carentes. Então, tipo assim, a gente nunca teve tanta gente para falar, e só que no teu aniversário ninguém te liga, sabe? Tipo assim, você recebe 500 mensagens via grupos de WhatsApp, todos iguais, Ctrl+C, Ctrl+V, e você recebe muito mais mensagem de muito mais gente, só que tipo, ficou mais vazio. Então, hoje eu acho que existe uma coisa, eu vou falar agora, que eu chamo a oportunidade da carência. Hoje temos o mundo está carente, as pessoas estão carentes e as marcas não estão sabendo ocupar esse espaço. Medo das marcas de errar? Não, acho que não. Eu acho que é só... Porque se você falar um negócio, lidar com carência, você tem que ser um negócio mais humanizado. Você tem que falar com a pessoa mais diretamente, você tem que conhecer ela um pouco mais, você tem que se importar um pouco com ela. E importar com ela, de algum modo, é mais difícil, porque é individual. Sim. E hoje você consegue fazer muitas balas de canhão que você fala para milhares de pessoas. Hoje, se você tem uma página que tem 10 mil seguidores, você nem valoriza essa página porque tem poucos seguidores. Tem que ter 1 milhão, pelo menos. Só que, tipo, é isso. É tudo para muito sem falar diretamente. Aí, como você fala com nicho? Aí você usa um influenciador que você está terceirizando essa comunicação e essa pessoa, às vezes, consegue vender seu produto melhor do que você, de algum modo, assim. Mas eu acho que... E ela consegue, de algum modo, pro público dela, tá falando com ela de um modo personalizado, que você tá seguindo aquela pessoa, ela me entende, então se ela tá falando aquela... Então, os influenciadores conseguem, no nicho dela, falar desse modo que a pessoa se sente mais abraçada. Mas as marcas estão meio perdidas, elas estão usando terceiros isso. Então, mas você acha que seria uma oportunidade das marcas saberem se comunicar melhor? Sim. Ou uma oportunidade de a gente poder investir mais em influenciador? Eu acho que são vários caminhos. Eu acho que influenciador é um caminho, mas todas as marcas que você pergunte, você pode pegar toda outra, todo mundo fala, a gente tem que botar no consumidor no centro. Sim. Primeiro eu valorizo o consumidor, depois eu valorizo o lucro. Propósito básico de básico. Mas nenhuma faz isso de verdade. Ela faz isso com modo... O que é consumidor no centro? É tipo, se importar de como ele compra? Ou tipo, você se importar com ele de verdade? Então, tipo assim, existem vários modos de você botar ele no centro de algum modo. Entendeu? Sem ele participar de mais um. Então, tinha uma época que você ia para
você ia no aeroporto e aí você tinha as salas VIPs. Aí você se sentia super valorizado que ia na sala VIP. Hoje você entra na sala VIP, não tem nenhum lugar pra sentar, de tanta gente que virou VIP, sabe? Então, tipo assim, começou... O que é o VIP, realmente, o que é o né? VIP, muda. O que é se sentir especial? Tipo, tem um Black Friday e você manda para os seus clientes principais, tipo, 2 dias antes. Você faz de algum modo de deixar essa pessoa mais especial ou ela se sente que é o mesmo e-mail que ela tá mandando para todo mundo? Você manda alguma coisa... parabéns pro cachorro, se você sabe que ela tem um cachorro, tem são algum coisas modo. pequenas, né? É que não são, mas é o que a gente sempre fala, de tipo, no fundo, a gente volta a ser humano. Sim. Então, a gente falou do metaverso, falou de um monte de coisas que, vai falar isso, e no fundo as pessoas têm a necessidade do humano. Tem a necessidade desse toque humano. A nova geração, ela é mais distante, é mais home office, tudo. Sim, mas ela ainda tem. E essas coisas vão e voltam. A realidade de hoje não vai ser a realidade daqui a 10 anos, que não é a realidade do passado, talvez caminhos de outro. Mas no fundo as pessoas, elas até gostam de debater, elas gostam de falar com os outros humanos, elas gostam de ter conexão. Às vezes as pessoas nem sabem o assunto, mas elas querem comentar, querem falar justamente elas querem participar de alguma coisa. Sim. E aí, mas esse participar é como você se sente participando, né? Tipo, se você pensar, você vai lá, eu me lembro, uma prima minha, ela fez um comentário numa página no McDonald's e ela ficou muito feliz que o McDonald's respondeu pra ela. Depois ela descobriu que o McDonald's responde pra todo mundo e ela se sentiu péssima. Eu juro, na primeira reação foi, caramba, o McDonald's me respondeu. Ó, tipo assim, que legal. Essa marca que eu gosto, eu fui lá, comentei e ela veio falar comigo. Depois ela descobriu que ela era mais uma. E aí, tipo, não, essa sei lá, é automático, vários estagiários, tipo assim, perdeu. E tipo assim, mas o desejo tava lá. Só que não soube falar diferente. Por exemplo, tinha uma época até virou um case da Nubank que um cachorro comeu o cartão do cara, e a Nubank mandou um cartão de brinquedo pro cachorro comer. Sim, pro cara. Isso é legal. Mas aí depois ela começou a fazer isso com um monte de gente e perdeu essa essência, sabe? Mas pelo menos teve o primeiro case, teve o cara lá daquele copo... Da Stanley lá. Stanley, do carro que comprou. Então, esses cases são legais. Mas tem que virar... e ele mostra claramente que isso funciona. O problema é que se você transforma os pequenos cases que você faz sempre em mainstream... e depois nunca mais faz, aí vira que foi tipo uma questão de oportunidade que teve. E a gente está vivendo um momento agora, e eu sempre tem que olhar a tendência, vários modos, mas tem um bom termômetro de tendência que é o Super Bowl. Sim, então você vê os tipos de comerciais que aparecem no Super Bowl, você vê o tipo de tendência que acontece. Esse ano, muitos comerciais, foram muitos mesmo, me surpreendeu, teve um viés nostálgico. Mostra que as pessoas querem voltar a essa nostalgia, a esse lugar de conforto. E eu falei assim, cara, ele tá muito em linha com o que eu tô tentando falar agora e com o que eu já tô tentando falar há um tempo. Então as pessoas sabem. Só que elas estão tentando sempre falar com todo mundo. Se você é uma marca muito grande, é difícil falar individualizado, mas tente. Tente trazer algum modo, existe tecnologias para isso, existe modos para isso que você consegue fazer. Mas tem muita marca pequena que tem pouco cliente que poderia fazer isso, nem a marca pequena faz. Entendeu? Então, tipo, eu acho que esse momento de carência que a gente tem, e os seres humanos são carentes por natureza, mesmo a pessoa mais segura do mundo, ela é carente também. Sim, com certeza. Talvez aquilo seja uma máscara. Então, tipo assim, a oportunidade de você querer ser chamado. Todo mundo gosta de ser chamado por uma coisa diferente, por uma coisa que você sente especial. Algo as pessoas mais exclusivo, gostam. Né? E tipo, só ser chamado às vezes é legal, entendeu? E você cria vínculo. E às vezes as coisas de fidelidade que tem, dá pra trazer uma coisa menos meramente numérica, entendeu? Sim, justamente pra você fidelizar. E eu não falo somente varejo. Eu acho futebol nos clubes, nos sócios torcedores, é muito ruim do como é feito. Tipo, não dá proximidade, são coisas de paixão. E hoje... às vezes a pessoa entra, por exemplo, eu entrei por um tempo no sócio torcedor, que eu sou São Paulino, mas era mais pra tentar ter desconto em algum produto, não era pra ser exclusivo em alguma coisa. Mas era horrível, por exemplo, do Flamengo, tipo assim, eu sou há muito tempo torcedor de um plano menor, porque eu nem moro no Rio. E aí eu falei, na hora de comprar pra Libertadores, tudo que era coisa assim, eu nunca ganhava pra pessoa que tinha acabado de fechar um plano maior, ele conseguia comprar antes de mim. E eu há 4 anos, tipo assim, zero trabalhando a minha fidelidade de modo correto, entendeu? Tipo, existe modo, eu podia ficar, tem outros que fazem mais a questão de pontos, mas tem modos de falar com essa pessoa. Uma coisa que o Flamengo faz com os legais, às vezes eu recebo ligação
do Flamengo, quando contrata alguém, tipo, aí recebo áudio. É tão bobo, mas eu acho super legal. Então... lembrou de mim, ó. Ou eu tô no link, mas pelo menos, tipo, fez alguma coisa que parece diferente. Mas hoje acontece que, tipo, por eu receber tanta ligação falsa, eu bloqueio ligações desconhecidas, então eu parei de receber a ligação do Flamengo. Talvez eu receba, só que eu não atendo por causa disso. Então tem esses problemas hoje em dia. Mas hoje a gente está cada vez mais que existe oportunidades de melhoria, e aí volta pro negócio do shopping lá no início do varejo. Como eu transformo aquele momento numa coisa diferente. Como eu transformo as lojas num momento de experiência diferente, em vez daquilo. Como eu faço um vínculo, e a gente até brinca, quem é de varejo entende isso. Às vezes você perde uma vendedora, ela leva os teus clientes. Os clientes não são seus, eles são da vendedora. Isso faz muita diferença. Nossa, já vi muito isso acontecer. E se a gente vê isso, o que mostra que a sua marca é tão... que uma pessoa que não ganha tão bem, que sairia por mais de 10%, às vezes ela é mais importante que a sua loja. Né? E você não percebe isso, você está pagando milhões para a marca e, na verdade, a vendedora tem aquele valor muito grande. Então, tipo assim, tem essa questão de humanidade, de como utilizar o WhatsApp, como ela tem os clientes. É bem difícil para quem é empreendedor, tipo, ter que olhar para todas essas coisas assim. Mas eu não acho que tem, que esse que é o problema. Eu acho que o empreendedor ou o empresário e tudo mais, ele olha para muita coisa que ele não deveria olhar. Entendi. O meu ponto é esse, eu acho que o core mesmo que deveria ser... E aí eu tava até ouvindo um podcast agora do cara da Valia, tava falando, vindo para cá, e ele falou assim, não, todo empreendedor, todo CEO tem que ser vendedor. É uma frase meio clichê, mas eu acho importante repetir o clichê, porque eu acho que é importante. Porque no fundo, você tem que ser essa pessoa. A cultura da sua empresa tem que ser essa. Então, e eu sempre falo assim, quando você está trabalhando numa empresa, você é apegado àquela empresa? Tipo assim, você tem vontade de comprar nela ou não tem? Se você sai daquela empresa, você desapega 100% ou você ainda tem um vínculo com aquela marca de alguma paixão? Tipo, no começo eu tinha muito mais do que eu tenho agora, mas às vezes não é nem a marca, às vezes é um chefe ou alguma outra pessoa que fez com que toda aquela cultura, tipo, não ficou em você. Sim. E a outra lá, que você teve um vínculo, alguma coisa que teve lá, e isso puxa como um todo, né? E aí eu acho que, tipo, não é somente uma estratégia de um anúncio, de um marketing que é uma coisa mais ampla que tinha que ser feito de modo cultura, só que hoje está cada vez mais difícil. Esse é o problema do imediatismo, ou é um problema dos profissionais que não estão sabendo olhar pra isso? Eu acho que é tudo num combo só. Eu acho que, tipo, as pessoas não querem estar tão linkadas a trabalho, ter uma visão sobre vida pessoal e trabalho, uma discussão diferente. E a discussão devia ser, tipo, faça o trabalho ser bom o suficiente pra você, tipo... Obviamente você tem que ter sua vida pessoal fora do trabalho, mas o trabalho não deveria ser visto somente como um trabalho de algum modo. Tipo, tem que ser alguma coisa que você sinta importante ali. Talvez a nova geração... E eu não gosto nem de quebrar de geração, porque eu acho que até dentro dessas gerações tem vários nichos, então... Até em todos, mas é um modo fácil de falar. Dependendo do país onde você mora, do local onde você mora, e também essa questão de geração muda um pouco. Mas tem um negócio, o fato da pandemia ter rolado, às vezes, numa fase importante de um público que fez com que, para mim, no negócio de proximidade ou não, para mim, a parte mais estranha para mim é pessoas que do home office nem ligam a câmera, sabe? Tipo assim, tem pessoas que trabalham contigo, acho que você não viu, você só veja a fotinha da pessoa. Sim. Ano trabalhando, eu nunca vi nem a expressão da pessoa, porque ela nunca abriu a câmera, sabe? Então, tipo, são coisas de proximidade, assim, que eu acho que atrapalham um pouco. Eu não sou contra ou a favor do home office, eu acho que tudo depende da cultura da empresa e as pessoas que você contrata. Como é feito, né? E pra mim é tudo. Se você é a favor, se você quer fazer uma cultura de home office, você pode fazer uma cultura de home office, contrate pessoas que estão dentro dessa cultura. Se você não quer fazer uma cultura de home office, quer fazer cultura profissional, você tem que contratar pessoas que batem com isso. É tudo um pacote. Não adianta. Propósito, né? O propósito da pessoa com a empresa e da empresa com as pessoas. E eu acho que tem muito, tipo, a pessoa, um chefe lá da empresa fala que quer mudar presencial. Aí uma pessoa X fica brava com o chefe, nem trabalha nem... Então, assim, cara, o cara tá lá, é o que acredita pra ele, e tá bom. Eu, por exemplo, eu gosto do híbrido com mais vezes. Eu acho que o que você troca no humano, coisa muito legal, e eu acho que quando você vai uma só vez na empresa, que muita gente está fazendo... você acaba só falando com pessoas que você já fala sempre e você não cria vínculo com outras pessoas. Eu acho importante esse vínculo. Tem outras pessoas que não acham. E esse que é o meu ponto. Nós somos pessoas sociais, nós precisamos socializar, tem pessoas que né? não são tanto. Mas mesmo assim,
O ponto a sua verdade é sua. Sim. E a gente pode pensar diferente e ambos estarem certos porque estamos trabalhando de modo diferente, entendeu? Tem chefes que têm mais facilidade de lidar com presencial, tem chefes que têm mais facilidade de trabalhar com online. E aí você tem que se adaptar à sua realidade. Da forma como a empresa trabalha e como a pessoa, sempre entregar resultado. Mas o resultado, às vezes, tem que saber o que é esse resultado de algum modo. Eu acho que, no fundo, dar retorno, a empresa crescer, é o mais importante. Sim. Mas dar retorno num mês para ferrar o outro é ruim. E eu já vi muitos casos de metas batidas que, para mim, eram ruins para longo prazo da empresa. Mas fazia parte da necessidade. Eu já vi necessidade, aí tem coisas de empresas abertas, tinha necessidade de fechar o trimestre bem que atrapalha o próximo trimestre. E são números e as explicações dos números. Então, tem muita... nunca é tão simples como a gente gostaria, assim. Sim. E essa experiência toda que você teve no varejo, em canais de comunicação, essa forma de pensar realmente... hoje você criou algumas marcas e você toma conta de algumas marcas. Você falou algumas ali no nosso pré-podcast aqui no off. Conta um pouco o que é que você fez. Meus cases e coisinhas. O que você está fazendo hoje, né? E o que essa experiência trouxe? O que eu pretendo, né? Então, tipo assim, eu tinha um emprego mais formal e eu sempre fiz alguns projetos de fora, né? Eu saí desse emprego formal. A ideia inicial era, tipo, focar mais nos projetos, só que hoje eu tô em alguns projetos para voltar... Estou em negociações aí para voltar a ser diretor de marketing, que seja algum cargo importante de marketing, mas eu adoro algumas coisas que fazem o meu mundo, e eu tenho uma missão, tipo, pessoal. Tá. E a minha missão é que, tipo, os conteúdos que eu faço, por isso que eu faço questão de participar de podcast, os conteúdos que eu falo, as minhas ideias, o como eu converso com as pessoas, essas informações, essas coisas que eu faço, alguma coisa fica presa dentro de uma pessoa que muda essa pessoa. Então, de algum modo, eu estou vivendo através daquela pessoa de algum modo. Então, meu propósito de vida é que as minhas ideias, as coisas que eu fiz, e aí pode ser desde uma pessoa que eu te apresentei, ou coisas menores, ou tipo educação das minhas filhas, elas podem viver mais do que eu. Sim. Então, esse é meu propósito de vida. E eu faço isso em relação a muitas coisas. Então, eu sempre tento trazer projetos e coisas que mudam, que estruturam a vida das pessoas e mudam muita coisa, né? Às vezes é mais do que dinheiro. Então, hoje, eu tenho um podcast que está ficando até grande, que chama Fractais. Tá, link na descrição aí, pessoal. Se vocês quiserem assistir, ouvir e assistir, tá link na descrição. É um podcast que está crescendo, já tem 90 episódios. Fala sobre neurodiversidade. A gente estava conversando aqui sobre isso. Gente, para quem não sabe, é algo que eu não fico todo o podcast. Quer que eu explique que é neurodiversidade? É legal também, mas o que eu não falo para todo mundo, porque assim, eu fui diagnosticado recentemente, mas eu sabia faz tempo. Mas eu tive laudo recentemente e eu não fico falando para todo mundo. Mas eu sou TDAH, né? Falei isso num podcast que eu fui um tempo atrás, porque o dono do podcast também era... Quase que o podcast foi sobre isso, mas... eu não falo pra todo mundo. Então eu sou TDAH e quando ele falou que ele tem o podcast, nossa, eu já fiquei aqui animadaço assim pra ouvir e ver mais. Eu não tenho nada de específico, mas muita gente tem, quase todo mundo tem. Mas vou explicar como é o modo de pensar e por que a neurodiversidade é você aprender de modo diferente. Tá. Diverso. Então a neuronormativa é a pessoa que aprende de modo normal, neurodiversa que aprende de modo diferente, tá? Então, por exemplo, hoje que você aprende na escola é uma educação meio linear. Então é conteúdo, matéria, normalmente resposta binária de certo ou errado, sim. E aí zerou aquela matéria, nova matéria. E vai avançando ali avançando como se fosse um videogame nessa fase. Eu sempre pensei de modo diferente. Então, eu gosto de estudar muitas coisas e gosto de estudar sobre assuntos diversos. Quase tudo. Legal. Adoro podcast para isso. Aí tudo vai entrando como se fosse no HD no cérebro, como se fosse uma área lá que fica recebendo toda a minha informação. E aí quando você me traz uma informação, eu pego essa informação, bato com o HD no cérebro e gero uma terceira verdade. Tipo, é um pensamento não linear. Tá. Por isso que eu sou uma pessoa que debato muito sobre a binariedade da vida. Então, tipo, existe o certo e o errado. Tem esse modo que você acredita, e se você não acredita nesse modo, você está errado, e tem esse outro. Tipo assim, eu acho. Ou um é outro. Né? Eu acho que 90% da verdade está na área cinza,
sabe? Que é Sim, no meio sim. do caminho, que é a parte que normalmente não conversa, né? E é um tema O que eu pessoal gosto. em cima do muro, né, que você comentou. Mas pra mim ele é zero em cima do muro. Por exemplo, tipo assim, às vezes eu odeio os dois lados, eu gosto muito dos dois lados, eu gosto coisas dos dois lados, e eu não preciso estar em nenhum. Porque tem coisas que eu gosto desse, tem coisas que eu gosto desse, e, tipo, e tá ok. Aham. Entendeu? Eu não preciso ser 100% Legal. alguma coisa. Então, eu sempre fui desse jeito, o que faz com que, às vezes, eu seja a pessoa diferente, porque hoje o debate na internet ou em qualquer coisa que você faça, ele ainda é muito binário. Se você não vota, se você não torce pro meu time, se você não segue o que eu sigo, você tá errado. Eu falei, cara, mas tem coisas que eu sigo, tipo assim, não é 100%, mas as pessoas gostam do 100%. Então, o Fractais é muito sobre isso e dessa conversa que a gente fala em relação a isso, e as pessoas acabam se encontrando naquele meio, por isso Legal. que bateu já bater 600 mil visualizações. Que assim. legal, muito bom. É um tema interessante aí. Eu escrevi um livro infantil ano passado chamava Olivia a Casa Mágica, contando a história legal assim, que é muito marcante para mim, que basicamente quando eu tive minha filha, eu leio para ela sempre antes de dormir, e eu achava todos os livros muito chatos. E eu me lembrava dos meus livros de criança, tudo, que tinha uma historinha, e eu gostava de ler as histórias, receber as histórias. E eu achava que os livros que eu estava lendo para minha filha, eles não tinham histórias, pareciam que era basicamente tipo uma missão, e alguma coisa que te ensinava alguma coisa, e ele estava mais preocupado com a mensagem do que com a história. E aí eu decidi fazer um mix. Aí como eu sou eu mesmo, eu falei assim, já que eu não achei um livro, eu vou escrever eu mesmo. Que legal. Aí eu escrevi um livro, e a história do livro, ela é bem marcante pra mim, porque qual é a história do livro? Era uma família, casou minha família, que lá tava fazendo todas as coisas, se divertindo tudo, e a casa tava ficando cinza, e ela tava se perdendo a graça, e a família não conseguia entender porque que a casa tava perdendo a graça. A criança já tinha, a Olivia, nesse caso minha filha, já tinha brincado de tudo, mas tava sentindo que Começou a ficar faltava cinza. alguma coisa, ficava cinza, esse termo do cinza. E aí olhou a casa do vizinho e viu que a casa do vizinho, ela era colorida, brilhava, glitter, tipo assim, tava mágica a casa. E aí eu não conseguia entender. Aí o pai, nesse caso eu, queria descobrir o que tinha de mágico, diferente naquela outra casa, que ele não conseguia ter na casa dele. Aí ele foi lá na outra casa, e aí tinha uma corujinha, tem o lado Disney da coisa assim. Legal. E aí descobriu que a corujinha tinha livros mágicos na mão. Ele achava que eram livros mágicos. E aí a corujinha falou pra ele, não são livros mágicos. Todos os livros são mágicos. O que você precisa é, tipo, a imaginação na sua casa. Você precisa ler livros. Aí ele legal. volta pra casa, abre um livro em casa e a casa volta a ter cor. Como, tipo assim, é um livro sobre a importância de livros, porque é muito importante pra mim. Então eu peguei a minha dor de não conseguir ter esse livro da imaginação que eu queria. Eu tenho muito livro em casa. Escrevi um livro sobre a importância de livros. E onde está disponível esse livro? Tem na Amazon, tudo, mas é um livro que tipo, eu fiz por mim mesmo. Legal, mas eu consigo adquirir. Consegue, Olivia Vamos Casa deixar, Mágica. Vamos deixar então Acha um link aí. o link aqui também na descrição. Mas eu só perdi dinheiro. Tipo assim, eu fiz porque eu gosto de deixar essas coisas. Eu fiz a Bienal, fiz lançamento, foi muitos amigos, tipo, foi até a presidenta da Estelalder foi muito legal. Então essas pessoas foram e valorizam essa parte. Que eu faço, que é muito legal. Mas é uma coisa que eu fiz. A minha filha tinha 5 anos, não sabia ler, mas ela decorou a história e ela subiu no púlpito lá e ela leu o livro inteiro pra todo mundo. Então, pra mim, aquilo vale, tipo... mais do que qualquer retorno financeiro ali, né? Obviamente me encheram o saco que eu precisava escrever um livro sobre a outra filha agora, que já tem até escrito, só que eu não publiquei. Então, tipo, tem um livro, ajudei a estruturar uma página da Acelera Varejo, que é um canal de varejo interessante. Então, hoje a gente criou esse site, esse canal. Hoje está um canal que está crescendo bem, é bem do varejo tradicional que eu estou desenvolvendo. Tem empresa de bebidas chamada All Spirits, que é dona de várias marcas. Nula, Joss, Ato Primo, que é um licor de pistache, Nula é um gin zero álcool. Então, tipo assim, a gente está criando. Eu crio muitos projetos e coisas nesse meu objetivo e dou consultoria, mentoria de marca e desenvolvimento. E hoje dou aula na SPM, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ainda não dá o dinheiro que eu gostaria, por isso que eu tenho que fazer todas as outras coisas, mas esse negócio de ensinar, debater e trazer o diferente é muito importante. E eu até falava no meu antigo emprego, assim, que tipo, eu trabalhava muito, mas eu fazia todos os projetos. E eu falava com a minha chefe, que tipo assim, eu tinha a necessidade que lá acabava sendo muito trabalhinho e pouca criação. E eu sentia a necessidade de criar, para deixar fazer a diferença. E eu incentivo muito meu time a fazer o diferente, né? E eu tenho
já tive funcionário pra caramba na vida inteira, muitos estão muito bem e todos têm, já fui padrinho de muitos funcionários. Legal. Porque eu tento fazer com que a pessoa veja a vida de modo diferente, assim. Mais colorida como a casa. Com mais que é bonita essa parte, assim, mas não necessariamente mais colorida, mas você se sentir importante, né? Porque Sim. tem uma vez que eu vi... É aquele famoso sentir tesão de fazer o que você quer tá fazendo, né, pô? Mas às vezes não precisa, porque, tipo assim, nem todo mundo tem que sentir tesão no trabalho, mas você não pode é no trabalho, é no que você faz dia a dia, assim. Mas tipo assim, aí eu amo essa frase, mas é aquele negócio que eu me preocupo de coach, assim, porque nem todo mundo consegue achar um trabalho que gera tesão. Entendi. Tem muita gente que vai arranjar trabalho merda mesmo. E tá certo. E tá certo porque é o que conseguiu, porque eu adoraria também poder ficar escolhendo os trabalhos que me oferecem. Eu vou esse pra isso. Tipo assim, no fundo, você é mais escolhido do que você escolhe. Sim. Mesmo os suprassumos. Eu conheço pessoas que foram presidentes de empresas por muito tempo que não conseguem também porque estão no nível diferente. Todo nível que você tá, fica difícil você ser procurado e tudo mais. E eu até brinco que o LinkedIn é o canal off do emprego, né? Então, tipo, todo mundo é lindo lá no LinkedIn. Só que, na verdade, não é tão assim, não é bem né? assim, Mas, assim, hoje eu estruturo muito desses projetos que eu faço, mas eu tô num momento meu, assim, que é o meu momento que eu trouxe para mim, assim, do que eu quero para construir, né? E hoje eu acho que é desenvolver esses projetos que eu estou desenvolvendo e também participar ou fazer parte de alguma empresa que eu consiga desenvolver projetos parecidos que eu faça a diferença. Então, eu estou ouvindo muitos caminhos e propostas e tudo mais para ir, mas eu quero escolher alguma coisa que faça a diferença. Então, em breve, vocês... ou alguém que está ouvindo faça uma proposta indecorosa, eu vou adorar, mas é alguma coisa que faça sentido. Mas enquanto isso, e eu até brinco, às vezes eu ganho mais dinheiro fazendo esses outros projetos do que eu trabalho, mas eu ainda quero fazer parte de uma coisa maior, assim, então ainda estou nessa... Um impacto maior. Né? Ainda estou nessa fase de desenvolvimento ainda pessoal mesmo. Um impacto maior comparado a tudo que você já fez, né? Porque se a gente colocar aí, só a questão de dar aula dentro de uma universidade é um puta do impacto que você tem. Não, e tipo... te mostrei o vídeo da minha filha falando, eu acho que, tipo assim, eu tenho muito orgulho do que eu já construí, mas acho que uma coisa que eu tenho 43 anos e um cálculo que eu fiz que eu achei interessante, assim, é que vamos interpretar, eu comecei a trabalhar com 18, 19, 20, vamos interpretar que eu tenho 25 anos de trabalho e eu acho que eu vou trabalhar até quase os 70. Então, eu cheguei exatamente na meia-idade do meu tempo. Então, eu tenho tudo que eu já fiz. Eu espero que seja só metade do que eu ainda vou fazer. Então, eu não tenho muita coisa para construir aí nesse meio do caminho. Se for somente o dobro do que você já fez, é muita coisa ainda a ser feita. Se só for igual, já tá bom. Mas o dobro, a ideia é sempre crescendo, né? Então, quando a minha voz crescendo, eu posto muita coisa no LinkedIn para gerar conteúdo e para gerar debate mesmo, assim. Eu te conheci teu perfil, acho que você me adiciona também no LinkedIn. Foi por lá, né, que a gente se conheceu, pelo LinkedIn. Sim. Que eu conheci o teu trabalho como na área de marketing, de comunicação, growth. E aí foi o que eu fiz o convite para você vir para cá. Mas é interessante como o mediatismo, né? A gente vê o quão pouco a gente conhece da outra pessoa. Sim. Porque aqui eu tô vendo que você tem tantos outros N projetos, tantas outras N coisas. Aí é um erro de marketing da minha parte. Tá. Talvez se você descobrisse todos esses projetos... você não me chamaria para quê? Você ficaria confuso. Tem uma regra de marketing chamada regra 3, que é menos é mais. Então eu prefiro, às vezes, e eu erro comigo mesmo. Eu dou consultoria para fora, eu explico do que fazer, eu erro. Que às vezes é mais importante você ser reconhecido por uma coisa do que ser reconhecido por várias. Porque se tiver um projeto, alguma coisa assim, e eu tenho várias coisas, e tem aquela pessoa que só é bom naquilo, você prefere o especialista. Sim. Então, mesmo que eu seja especialista em várias, as pessoas tendem a preferir o especialista em uma coisa só, né? Então, e aí a questão da neurodiversidade, a questão das coisas que eu faço, de desejo mesmo, acaba virando, em alguns casos, um tiro no meu próprio pé, porque aí eu preciso de pessoas que gostam dessa pessoa, que não é um perfil tão fácil. No quesito explicar meu perfil. Sim, você até estava lendo no início, não é um perfil tão fácil. É por isso que eu faço essa pergunta, Kenny. Nosso primeiro podcast, o profissional que estava aqui, o Jorge, ele também fez trabalho lá fora, foi para o Vale do Silício, falou de IAC, não sei o que. E eu faço essa pergunta. E para tua mãe? Quando a tua mãe vai falar, ela fala que você faz o quê? Justamente por isso, porque eu acho que a nossa mãe, ela vai falar para os amigos da gente
resumindo com uma palavra, né? É. Acho que e ela sempre exalta a gente, né? Então, às vezes eu fico até... também. Eu gostei dessa pergunta, mas a primeira pergunta que fala é: a sua mãe falaria de você pelo profissional ou pelo pessoal? Cara, depende da pessoa. Sim, sim. Tipo, ela fala você por causa das suas filhas. E eu acho mó fofo, tá? Que a minha mãe hoje me liga e se eu não tô com minhas filhas, ela fala, depois a gente fala. Eu sei bem como é isso. E porque, tipo, as minhas filhas criaram um vínculo com a minha mãe, com todo mundo muito legal. E eu acho incrível isso. Então, tipo, não tenho esse ciúmes específico, mas é parte de mim, assim, do meu desenvolvimento em relação a isso. O que você... vou focar um pouquinho agora na questão do pai, né? Porque eu acho que eu sou pai também de menina, e acho que é um ponto que a gente acaba levando para nossa vida, né? O que é você antes das suas filhas e o que é você profissional depois. Porque assim, depois que eu tive minha filha, eu falo até em todas as palestras que eu começo a dar, aulas que eu começo a dar, quem é o Adam? O Adam, antes de ser publicitário, antes de ser marido, antes de ser o Adam, ele é pai. Sim. Então, quem é você? Eu até brinco com a minha esposa nesse quesito assim, tipo assim, o meu desejo de ser pai sempre foi maior do que o desejo, na verdade, ter família nesse quesito, mas ter pai era muito forte. E eu tenho história com isso. Eu fui monitor de colônia de férias durante 5 anos. Tipo assim, eu tinha esse vínculo com criança, o lado professoral, o lado professor de futebol, responsável por um monte de primeiro beijo em colônia de férias. Sabe? Assim, eu tive esse lado muito forte e eu sou uma pessoa que gosta muito de criança, e criança sabe quem gosta de criança. Então, quando eu estou no evento, sempre eu sou uma pessoa que tem mais facilidade e gosta de lidar com isso. Então, sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu acho que, para mim, seria um vazio muito grande não ter filhos. Tá? É muito importante para mim. Eu acabei tendo 2 meninas, né? Eu sou um cara do futebol e tudo, e minhas meninas são muito das artes, assim. Então, a primeira. A segunda, ela é mais louquinha, assim. Eu até botei ela no judô. Vai assistir alguma coisa que eu gosto. Mas de balé, né? Eu sou um pai que, tipo assim, pra mim, hoje eu vivo para realizar tudo meus filhos. Mas eu não sou aquele pai que, tipo, minha filha tá sempre certa. É, tipo, zero isso. Sim. E eu me importo muito. Pelo contrário, na verdade, com a minha filha, ela é muito marqueteira, muito boa de mentir. Antes de falar, ela já mentia, ela era muito boa nisso. Então, muitas vezes eu acho que ela é a culpada mesmo das coisas. Então, tipo assim... E eu tenho algumas coisas, assim... Como pai, assim, eu sou aquele pai brincalhão, que gosta muito disso, que faz questão de estar em casa e estar próximo dela, mas tem certas coisas que eu não gosto. Então, tipo assim, birra pra mim é um problema. Então, minha filha, ela já sabe, tipo, o pai não gosta de birra. Ah, não, mas ninguém gosta de birra. Não, tem pais que estão super ok com isso, sabe? E acham que a criança tá certa. Eu não, tipo, a minha filha sabe que tá com birra, vai chorar no canto e vem falar comigo. Então, tipo assim, às vezes eu sou mais duros nesse negócio, nesse quesito. Você acaba sendo... por experiência, tá? Porque eu também sou assim dentro de casa. Acaba sendo o chato da história, às vezes, em uma coisa zero. de birra. Não, com birra mas ela já acostumou com essas questões. E as outras crianças... eu até brinco. Eu tenho sobrinhos e tudo mais. Eu até brinco que, tipo, eles preferem brincar comigo, mesmo eu sendo o tio do futebol, que fala, ou joga do jeito que eu tô falando, ou a gente não joga. Eu não tô aqui, tipo... Senão a gente não faz. E eles sempre preferem jogar comigo do que com a pessoa que sempre deixa ganhar e tudo mais. Assim, eu tenho... Essa conexão muito boa. Uma conexão desse jeito, porque eu tento ser o mais real possível. E como eu gosto de criança, eu consigo ser mais real em relação a isso. Tem pessoas que não gostam de criança, ou tipo assim, não é o que ela mais gosta de fazer, então ela tenta ser uma pessoa que ela não é. Tentar deixar a criança feliz sempre, de modo que não é o... E aí, tipo, pra mim, não é o modo que melhor pra mim, tá? Mas hoje, eu sou... eu nem sei, nem tenho projeto para o que minha filha vai ser. Para falar a verdade, eu não sei nem se ela vai fazer faculdade daqui a 12 anos. Eu não sei se isso vai ser uma realidade ou não. Então, tipo assim, a gente botou num colégio, que para mim é uma questão minha, eu botei num colégio porque eu achei os pais do colégio legal. Porque para mim, tipo, se você tem famílias legais, é que é muito interessante. Eu nunca botaria num colégio daqueles dos mais caros, que parece que o colégio é mais importante que a criança em relação à imagem. Isso para mim é muito questão de, por exemplo, no meu casamento, assim,
eu não queria escolher um salão que tinha um nome muito importante, porque às vezes quando você casa num salão com um nome importante, o casamento fica do salão e não seu, sabe? Uhum. Então, tipo assim, as pessoas têm preocupações diferentes. Eu tenho uma preocupação muito mais no quesito humano das coisas, de tentar... E eu tento muito assim, eu tento prestar muita atenção em coisas que às vezes as pessoas escondem, e elas gostam de fazer, mas elas escondem. Ou elas têm vergonha de fazer. E eu acho que como pai, eu acho que pra terminar, a parte importante pra mim, é assim, eu gosto muito de brincar. E às vezes eu fico zoando que tipo, eu só tive filhos pra voltar a poder brincar e usar eles como desculpa, sabe? Sem ser julgado, então sim. eu gosto de ir em coisa de pula-pula, eu gosto de fazer essas atividades. Então sempre que a gente viaja, eu sou o cara que faz o caça ao tesouro. Mas assim, porque você quer deixar seus filhos... Não, eu quero ficar feliz, eu gosto de verdade. Eu quero também brincar. Eu tenho um motivo meu mesmo de gostar e achar essa parte muito legal. Então, eu acho que todo mundo é de algum modo. Eu sou vários Filipes, em vários aspectos, mas eu não tenho personas diferentes. Assim, o Felipe do trabalho, se você tem aquela pessoa que você vê no trabalho e você vê fora do trabalho, parece que são dois humanos totalmente diferentes. Uhum. Eu não sou. Tem vários, mas eles estão ali o tempo inteiro. Você me reconhece em todos os lugares de algum modo. Uhum. Às vezes você se surpreende com alguma coisa. Caramba, você tá aqui, tipo isso. Mas eu tento ser o mais... Cada vez mais com a experiência, tipo, mais real com a minha essência do que tentar fazer. Obviamente tem o negócio do México, de querer, mas eu tento ser mais real com a minha essência. E eu fico feliz que eu cheguei num ponto que eu consiga fazer isso, sabe? Uhum. Que eu não precisa mais me importar tanto com certos detalhes e deixar de ser eu. O Felipe, depois de ser pai, teve influência no seu trabalho? Não. Não. Teve muito mais influência no quesito que, tipo... eu quero mostrar para minhas filhas a importância do trabalho. Elas sabem o que você faz? Sabem. Sabe explicar? Eu brinquei. Quando eu trabalhava com cosmético, para minhas filhas era muito óbvio e era tipo, eu era o pai dos sonhos, né? Sim. Porque, tipo, duas filhas trabalhavam com cosmético. A minha filha, até quando eu saí do último trabalho, ela falou assim: mas você vai continuar trabalhando com cosmético. Então eu senti esse vínculo. Uhum. Mas a coisa é uma questão engraçada, que tipo, quando a minha filha mostra eu trabalhando, aí eu no computador assim, sabe? Não, a minha também faz a mesma coisa. Então é um pouco esse símbolo. Tipo, antigamente era telefone, tipo, trabalhar era telefone. Então esses símbolos mudaram em relação a isso. Então, eu até não trabalho tanto dentro de casa, eu tento sair muito assim, mas quando eu tô lá, eu fico no computador. E esse virou, que a minha filha fala, vou trabalhar. E ela fica... Então, tipo assim, tem essa questão. Mas a gente valoriza muito, eu e minha esposa. Ela também tem muitos hobbies, ela tá com um projeto agora. Ela trabalha na Bloom, ela tem tá com um projeto de culinária também, que ela faz nas horas vagas. E é, tipo, super legal. E os dois ficam tentando criar projetos para fazer a diferença. Eu acho isso muito legal. Tem uma conexão do casal com um objetivo de fazer... mas a gente não pode trabalhar junto, não. Não? Eu trabalho junto com a minha esposa, então... Assim... A gente... São modos de trabalho muito diferentes. Muito bom, legal. Todo mundo que passa por aqui, eu peço pra, obviamente, aproveitar a tua câmera aí. E esse é o momento que eu acho que você pode contar o que é pra você... uma frase sua, assim, que você quer deixar, assim... Ou algo que você quer deixar pro pessoal pra gente encerrar? Algumas. Boa, mas algumas frases que eu acho importantes. Primeiro, se você tem certeza absoluta, você tá errado. O mundo, provavelmente, a sua certeza não é igual dos outros. Então, tipo, tem empatia em relação aos outros. As frases de coach, tipo, vencedores nunca desistem e tudo mais, elas não fazem o menor sentido, porque as pessoas mais inteligentes que eu conheço souberam desistir, e eu acho que é mais inteligente você saber desistir do que você segurar uma coisa para sempre e tá errado, né? Você tem que, às vezes, saber parar. E eu errei isso na vida. Eu segurei projetos mais longe do que eu deveria, e hoje eu analiso que foi errado e muito ouvindo essas frases. E a segunda e a terceira tipo, vive a sua verdade, qualquer que seja ela, e não tente viver a verdade dos outros, porque o que você vê nos meios não é a verdade real. Então saiba que as pessoas normalmente elas são mais inseguras do que você imagina, né? Então, tipo, sabendo disso é mais fácil de analisar os outros. Eu já tive um chefe muito pesada na vida e depois eu descobri que porque ela era muito segura, entendeu? Então, depois que você descobre isso, facilita lidar com aquela pessoa de algum modo, assim. E no fundo, todos somos e tá super ok. É isso.
Felipe, de novo, cara, muito obrigado por a viagem que você fez pra vir Ainda até vou viajar aqui. de volta. Vai viajar de volta, mas brigadão por ter vindo. Eu sei que no meio da semana é bem complicado para empreendedores, para empresários, para quem tá aí no mercado poder sair da sua rotina e poder vir aqui. Então agradeço muito a tua participação. Espero que tenha gostado aí de falar um pouco. Vamos torcer pro sucesso no podcast aí. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado. Para você que ficou até aí, não se esqueça de compartilhar o nosso podcast. Se você também não gosta de assistir pelo YouTube, estamos lá no Spotify. O link tá na descrição. Então é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado para você que ficou até aí. Valeu e fui. Por favor.